boa noite, né, a todo mundo agora oficialmente. Essa disciplina, né, eu sou o professor Alisson Martins, essa disciplina é de município e arranjos interfederativos. A ideia de hoje e dos nossos encontros é que seja um complemento ao material didático que você já possui, como eu falei, né, as videoaulas, né, eu produzi 6 videoaulas para vocês, você já tem acesso a 2 delas, né, as 2 da primeira unidade, que é o que a gente vai falar um pouco hoje. Minha intenção aqui é que a gente não fique, né, repetindo o que estão nas videoaulas, a ideia não é essa, né, a ideia é que exatamente que a gente lembre quais foram os assuntos, né, abordados, quais foram os assuntos tratados nessas 2 primeiras videoaulas, no caso de hoje, das 2 primeiras unidades. Então, a ideia de hoje é que a gente possa tocar nesses pontos e que vocês consigam interagir, que a gente consiga conversar um pouco, né? Lá no vídeo eu faço, né, a apresentação, falo um pouco de mim, tem meu currículo, o link do meu currículo, Lattes, para vocês, né, terem acesso, para quem tem interesse. Então aqui a ideia hoje é que a gente avance, né? Avance e não repita o que está lá. Algumas pessoas já conseguiram assistir, né, 1 ou 2 vídeos dessa primeira unidade, então já sabe um pouco do que a gente vai falar aqui. Se ficar com a dúvida, né, podem me interromper, por favor, a qualquer momento, né, porque minha ideia, como eu falei, é só citar os pontos que a gente trouxe nessa primeira unidade, nessas 2 primeiras aulas, e que vocês tirem dúvidas, caso vocês possuam, né, de qualquer nível, de qualquer espécie, né, seja dúvida de conteúdo, dúvida de método, de metodologia, dúvida de exemplos, enfim, qualquer tipo de questionamento que vocês tenham, a gente pode discutir aqui. A ideia é que seja um encontro curto, né, encontro de 1 hora, porque já tem tanto a videoaula, como a gente falou, e tem também o material do e-book, né, até o Darius citou aqui o e-book, né, tem sugestão sempre da leitura de um capítulo e do assistir uma aula, uma videoaula que eu gravei, que está disponibilizado para vocês verem e reverem. Eu gosto do YouTube, embora eu fale rápido, então outra questão, né, muitas pessoas estranham um pouco meu sotaque, então se ficar difícil de entender, pede que eu falo mais devagar, eu acabo me empolgando. Eu tentei no primeiro vídeo, vocês viram, eu estou falando mais devagar, mas aí no segundo eu já vou dando uma acelerada no conteúdo, vou me empolgando. Então, não entendeu, professor, repete, fala um pouco mais devagar, não tem problema, tá? Estou acostumado já, porque realmente, né, a inquietação é uma coisa que está em mim, então a gente vai discutindo. E não tem problema de me interromper. Né, levanta a mão aqui no chat, fala, liga o microfone para que a gente possa dialogar e tirar as dúvidas, que a gente possa, né, complementar também, né, o conteúdo que eu passei para vocês. Professor, tem um outro exemplo aqui, veja se faz sentido, aí vocês podem explicar alguma parte para ver se foi isso mesmo que vocês entenderam. Esse primeiro encontro, eu espero que vocês estejam nos próximos também. Né, a gente vai ter 3 encontros. Né? Esse primeiro encontro é um encontro mais introdutório, mas os outros, né, principalmente terão mais conteúdos, né, aprofundados, mais específicos com a disciplina. Né? Então, espero, anotem para que a gente possa ir discutindo, né, para que a gente possa ir, né, dialogando. Então, qualquer dúvida, a qualquer momento, não se acanhe, pode perguntar, pode falar, né, para a gente conseguir interagir. Eu sei que vocês têm acesso, né, ao plano de ensino que eu coloquei lá, né, eu passei para os tutores e para os monitores. Eles já colocaram, já disponibilizaram para vocês, então não vou ficar aqui lendo o plano. A ideia daqui, mais uma vez, é tirar dúvida, né? Então a ideia é que pressupõe que você já tem algum contato com o conteúdo, e até por isso que a gente não colocou esse encontro já no primeiro ano. Desculpa, eu vou olhar para cá porque vocês estão aqui para mim, viu? Eu estou vendo a Ana Lúcia aqui também, então Ana Lúcia, Gessiane, Neivaldo e o Zé Ribeiro, aí vocês estão aqui. Se eu olho para cá, eu me vejo. Então me desculpem, tá? Não vou olhar diretamente para o olho de vocês. Então, a ideia é que esse encontro não seja exatamente no primeiro dia que abre a unidade, exatamente para que vocês tenham um tempo para assistir às aulas, que depois vocês podem rever, né? O e-book é a mesma coisa, né? Mais fácil, vocês podem ler também, mas o ideal é que nesses encontros tenham visto pelo menos as videoaulas, né, que são mais completas que o e-book, por causa dos exemplos, por causa das explicações, né? O e-book é o texto frio, aqui a gente tenta explicar, na videoaula também a gente tentou explicar um pouco mais, né, o que é que o e-book fala, o que é que os capítulos eles refletem para a gente, né? Então, vocês podem anotar e podem, né, fazer questionamentos para que a gente vá interagindo ao longo da disciplina, e nessa primeira unidade, como eu falei, é algo mais introdutório. A gente dividiu a disciplina em 3 unidades,
né, essa unidade mais introdutória. Cada unidade a gente dividiu uma espécie de 2 aulas, né? Então, na primeira unidade, a gente tem essa aula introdutória da disciplina, explicando o que é a disciplina, como é que ela funciona. A gente tem, na segunda aula dessa primeira unidade, falando sobre a organização do Estado, né, como é que funciona o Estado, como é que ele é formado. A gente aponta também sobre a administração pública, fala também sobre a governança, alguns princípios da administração pública, da governança. Então, essa é a primeira unidade que a gente vai ver daqui a pouco, de maneira mais detida, né? Me interrompam, se tiver dúvida, questionamento sobre essa parte mais introdutória, podem falar. Na segunda unidade, a gente vai discutir mais sobre os entes federativos, né? Então, a gente vai discutir sobre o Pacto Federativo no Brasil, que é o federalismo, os entes, quais são, como é que eles funcionam, e aí, é óbvio, a gente vai aprofundar, e aí já na quarta aula, sobre o município, que, afinal, é uma especialização em gestão pública municipal. E vocês, eu imagino que é a primeira disciplina do eixo específico, né? Se não é a primeira, é a segunda que vocês estão tendo. É a primeira? É a segunda já, né? É a segunda. Então, é a segunda do eixo específico. Pode falar. Boa noite, professor. É a nossa segunda, a segunda disciplina. Acho que não foi no semestre passado, né? Que nós tivemos a introdução mesmo da questão municipal. A gente viu a LOA, né? Tivemos que fazer uma atividade prática referente, né, aos recursos utilizados. Então, foi bem interessante. E essa percepção do Estado, acho que vai complementar aquela visão micro que nós tivemos, né, e que agora, a partir dessa concepção de governança, de política pública, né, eu acredito que vai vir essa complementação. Ótimo, ótimo. Então, vocês já tiveram, né, algo mais pontuado, né, voltado na especialização. Hoje não, nos nossos encontros a gente vai fazer essa discussão, né, mais teórica também, mas finalizando principalmente com prática, né. Então, a minha ideia, e vocês vão ver, no primeiro vídeo não teve, óbvio que era um vídeo introdutório, mas desde o segundo vídeo trago exemplos e vão só aumentando esses exemplos, né. Então, a gente tem 2 exemplos no primeiro, aí depois 3, 4, 5 no segundo, no terceiro, quarto e no último vídeo, que é especificamente sobre esses arranjos interfederativos, a gente tem mais exemplos. Então, a ideia é que a gente, né, não só discuta o conceito, mas que a gente observe ele na prática, tente entender, tente perceber. Não adianta a gente ficar aqui apenas elucubrando e não consiga vislumbrar como ele acontece na vida real. Então, essa disciplina do eixo específico, né, da especialização. E no nosso quarto encontro, como eu falei, né, que ainda da segunda unidade, que a gente fala sobre os entes federativos, na quarta videoaula, a gente tem uma aula só sobre o município, só sobre o sistema político brasileiro, né, qual a localização do município, né, como é que ele funciona, como é que ele é gerido, quais são suas demandas, quais são suas competências. Então, isso a gente faz no quarto encontro. E a terceira e última unidade, né, a gente tem mais 2 videoaulas, que é especificamente sobre a lei orgânica, né, tentando entender a partir da Constituição Municipal, em diálogo, evidentemente, principalmente com a Constituição Federal, né, como é que funciona a parte legal do município, e, por fim, a gente fala, a partir dessas questões legais, quais são as possibilidades de interarranjos municipais, né, que é o objetivo da disciplina. Né? Então, afinal, o que é isso? Né? O que é que a gente discute quando a gente fala de interarranjos, né, arranjos interfederativos? Né? Qual o papel do município nisso? Que arranjos são esses? Então, o objetivo da disciplina é exatamente compreender esses processos, né, de possibilidades de diálogo entre as esferas dos os entes federativos, mas também entre um ente federativo e o setor privado. No caso, o ente federativo que a gente está citando e que a gente tenta sempre trazer aqui na disciplina é óbvio o município. Né? É óbvio o município. Mas, em alguns momentos, inclusive, né, principalmente na segunda e na terceira videoaula, que são mais abrangentes, eu tento trazer, vocês vão perceber, um exemplo ou outro da relação do Estado com a União, né? Mas óbvio que a partir do momento que a gente vai afunilando a disciplina, um foco total em exemplos de uma governança municipal, né? Não apenas de uma liderança do município, uma proposição municipal, mas do envolvimento do município. Né? Isso é que é importante entender. Nem sempre o município ele vai ser, né, o proponente da ação.
mas ele está envolvido na ação, né? Então isso é importante a gente compreender. Então a disciplina é exatamente a gente compreender essas possibilidades de inter-relação, de associação entre os entes federativos, né, pensando no município envolvido, mas também entre o município e as empresas privadas, né, as possibilidades que se tem de diálogo e de parceria cada vez mais comuns, cada vez, né, mais organizados no sentido estrutural, na nossa legislação, na nossa administração pública, né? Cada vez mais a gente tem, né, amarras burocráticas para que a gente consiga, né, de fato, colocar em prática, né? As pessoas pensam que a burocracia é algo negativo. Não, a burocracia, em teoria, né, pensando muito em Weber, né, é uma racionalização de como fazer os procedimentos. Isso não necessariamente é negativo, né? É importante a gente entender como deve ser feito, como deve acontecer, né? Isso não é negativo, né, a priori. Óbvio que, né, a burocracia, esses processos podem ser, né, arranjados para dificultar. Bom, mas então a disciplina ele tem esse intuito da gente entender essas associações, né, a partir do município, né, essas associações com os outros entes federativos. E por isso a gente tem essas unidades, né, que eu citei. Primeiro discutindo muito o Estado, depois discutindo muito a federação e, por fim, discutindo muito, né, as possibilidades de arranjo a partir da legislação. Então, essas são as 3 unidades, né, que a gente tem para discutir na disciplina. Tá? Então, isso é o geral da disciplina que a gente pode e deve entender. Isso está lá no nosso primeiro vídeo. Eu não vou passar aqui, né, o que é que a gente vai discutir aula por aula, porque isso está lá no vídeo. Tá? Então, aqui é só para a gente, né, entender de maneira mais abrangente o que é que vai ser, o que é que a gente vai discutir, né? E lá também eu falo sobre como é que vai funcionar o sistema, né, de ensino-aprendizagem, né, além das videoaulas, que assistam todas, né, são 6, dá trabalho fazer, editei todas, né? Eu que editei. Valorizem o trabalho de gravação e edição do professor, assistam, e eu botei no YouTube porque, apesar de eu falar rápido, tem gente que gosta, né, de ouvir um pouquinho, 1,25, né, mais rápido, que aí dá para assistir mais de uma vez a aula. Acho meio difícil, né, quando eu estou dando aula, a pessoa assistir mais rápido. Mas tem gente que consegue, né, Então, o YouTube, ele permite também que vocês consigam rever, né, vou voltar à aula. Além disso, a gente tem, então, concomitante, né, de maneira paralela a cada videoaula, a gente tem um texto. Né? E está lá também, né, o texto do livro do Eduardo Carlos. O que é que eu fiz? Eu fragmentei o livro, né, e cada capítulo é uma aula, e aí fica muito bem casado, né? Você assiste a aula, lê o texto, ou vice-versa, né, tanto faz a ordem, né, assiste a aula e lê o texto, e aí a aprendizagem é feita de maneira muito mais eficiente com esses 2 materiais didáticos, né, tanto a aula quanto o texto, né, de maneira... Você pode ler primeiro o texto, até porque na aula, né, no vídeo que vocês têm acesso, eu explico. Né, eu explico e dou exemplos. Então talvez seja mais interessante ler primeiro, né, e depois ver a videoaula. Mas, professor, eu não tenho tempo para ler antes, eu tenho tempo para ler no final de semana, mas eu consigo ver as aulas, as videoaulas durante a semana, então não tem problema, né? Na segunda-feira, que é quando inicia cada unidade, você já pode assistir as videoaulas, né? Assistir os vídeos, tá. Desculpa, estou voltando aqui os comentários. E tem também as nossas atividades, né? Eu propus 2 atividades ligadas às 2 últimas unidades, né, para vocês produzirem. Né? Uma primeira atividade é um questionário, né, um questionário comum. Vocês vão ter 2 oportunidades de resposta, porque a intenção aqui não é um concurso público. Né? Eu não quero que vocês... No concurso público a gente faz para reprovar. Né? Já fui em banca de algum concurso público. A gente faz para peneirar. Né? Eu tenho uma vaga, eu tenho que passar uma pessoa. Tem que, né, peneirar o máximo possível. Isso no concurso público. Na aula a gente não faz isso. Na aula a intenção é que vocês aprendam. A gente não quer eliminar, a gente quer incluir. Né? Então, o questionário ele tem perguntas e respostas objetivas, algumas pessoas não gostam. Né? O outro já é uma atividade aberta. Então tem para os 2 gostos. Né? Tanto a atividade fechada, que é a da segunda unidade, como a atividade aberta, subjetiva, que você vai responder, né, escrevendo. Né? Então, a gente tem... e pensando nisso, né, que a intenção é que vocês aprendam, que vocês entendam o conteúdo, o questionário ele é colocado, né, com a possibilidade de vocês responderem 2 vezes. Então,
ficou em dúvida numa questão e outra, você tem a possibilidade de errar e depois aprender porque errou. Então, na hora que você vai aprender, minha intenção é que vocês aprendam. Quando você vai ler lá, poxa, eu fiquei em dúvida, não era esse, aí depois você vai ver, era o outro, você vai entender, né, vai reler e vai conseguir, né, entender qual foi, de fato, o equívoco ali. Às vezes não leu, né, o enunciado, leu muito rápido, aí não viu que era não, né, não viu que era o oposto, isso acontece às vezes, né? Mas então a ideia é que a gente tem essa primeira atividade, que é um questionário vinculado à segunda unidade, né? Então são questões relacionadas à segunda unidade, e a gente tem no final uma produção para o fórum, produção, né, que não é muito longa, tem uma quantidade de caracteres, 1000 caracteres, se eu não estou equivocado, para vocês colocarem lá junto com uma possibilidade de interarranjo que existe, né, na vida real, em que o município está envolvido. Então são essas duas atividades que a gente vai ter, né? É uma disciplina tranquila, no sentido de produção, mas que vai demandar vocês fazer uma busca, né? Ler também no fórum que os colegas postaram, que é uma intenção minha, porque quando você produz sozinho, né? Quando você publica, você tem uma aprendizagem, óbvio. Você foi atrás, você escreveu, você entendeu. Até para você botar um exemplo para mim, para você exemplificar algo, você tem que entender. Você não consegue exemplificar do nada se você não compreendeu. Né? Então a intenção é que não só vocês compreendam e encontrem, quando vocês vão ser, vão ter que ler o que os colegas comentaram no chat, né, no fórum lá. Então você vai ver também outros exemplos que os colegas trouxeram. E isso é muito legal, porque temos em média 30, né, entre 30 e 35 alunos em cada turma. Então a Ana Lúcia, digamos que está na mesma turma do Jackson, da Gessiane e do Zé Ribeiro. Estão na mesma turma. Então, para a Ana Lúcia colocar o exemplo dela da atividade, que não pode ser repetida, ela vai ter que ler o dos colegas. E isso engrandece a aprendizagem, né, dela e dos colegas, que vão ter que ler o dos outros também. Então é interessante porque cada um vai trazer sobre o seu ponto de vista um exemplo, e esse exemplo vai ser lido pelos outros e vai ser um conteúdo a ser aprendido também. Então são essas duas atividades, né, que eu tenho proposto no plano de ensino, né, que está lá para vocês, né, acessarem. E aí, óbvio, né, como principal referência, como eu falei aqui, além das videoaulas, a gente tem, né, o livro do Eduardo Carli, né, fundamental, né, pesquisador do Paraná que trabalha com essas questões de arranjos interfederativos há algum tempo e que desenvolveu um livro que é bem um passo a passo do que deve ser discutido para que se compreenda, né, para que a gente chegue na aprendizagem final da disciplina. Então, pode falar, Denis, manda a palavra. Me desculpa aí, o professor Ricardo falou que está sem energia lá em Buritis, ele pediu para todos os alunos desligar as câmeras, para acho que não pesar, né? Ah, sim. Muito obrigado, Denis. Não, obrigado, Denis. Valeu, Ricardo. Todo mundo entendeu, né? Desligar as câmeras para ajudar os colegas que estão usando os dados móveis para acompanhar a aula. Beleza? Mas, fica à vontade, pode me interromper. Se tiver dúvida, quiser complementar algo do que eu estou falando, dizer, professor, eu não entendi bem essa parte, porque agora eu quero, né, finalizando esse primeiro momento, que é referente ao nosso primeiro vídeo, eu quero falar um pouquinho mais sobre o segundo vídeo, ambos ligados à primeira unidade. Né? Ambos ligados à primeira unidade. Então, qualquer dúvida, eu estou suando aqui um pouco. Deixa eu ligar o ar para ver se melhora. Então, como eu estava falando das referências, né? Acompanhando cada aula, a gente tem um livro do Eduardo Carli que está lá acessível para vocês, é um e-book, cada capítulo vinculado a um vídeo da gente, né? Nesse primeiro encontro, a gente vai falar dessa primeira unidade. Então, hoje, no encontro da semana que vem, na quarta-feira também à noite, né, eu inteligentemente coloquei todos os dias de jogos do Flamengo, né, Rondônia extremamente flamenguista, e eu coloquei as aulas no dia de jogo do Flamengo. Mas é isso que temos. Então, semana que vem temos o nosso segundo encontro, relacionado à segunda unidade, e na outra quarta, relacionado à terceira unidade. Então, na primeira unidade, a gente tem esse aspecto mais introdutório, como eu falei, uma apresentação geral da disciplina, né, em que lá eu falo
né, especificamente de aula por aula, né, porque a gente vai ver unidade por unidade, de maneira en passant, de maneira, né, mais geral, mais superficial. Falo também dessas atividades e do objetivo da disciplina, né, que foi o que eu fiz agora aqui com vocês. Tem alguma dúvida sobre esse aspecto, para a gente, né, falar um pouquinho sobre o Estado, para a gente, né, não, como eu falei, eu não vou pormenorizar como eu fiz no nosso vídeo lá, né, na nossa aula, da nossa videoaula. E se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser comentar, estamos abertos. Tá? Então pode falar. Professor, acho que ficou bem esclarecido, o vídeo é muito claro, né? Eu olhei apenas um, né? Mas ficou muito, muito bem exposto, né? Então, e com essas explicações acaba esclarecendo, e se tiver alguma dúvida, a gente intervém durante a exposição. Beleza. Então, Ana, você disse que viu o primeiro vídeo, né? O segundo vídeo a gente fala sobre o Estado, né? A formação do Estado. A ideia é que a gente discuta um pouco sobre essa organização do Estado, sobre essa formação do Estado, né, vinculado principalmente à administração pública e à governança, né, principalmente vinculado a partir desses dois eixos, mas pensando na formação do Estado, e óbvio, quando a gente está falando do Estado, né, a gente não está falando do Estado francês, do Estado-nação alemão, francês, quando surge, a gente não está falando de um Estado, né, que surge ali no final do século XVII, no final do século XVI. Então, a gente está pensando no Estado brasileiro. Então, quando a gente vai falar da organização do Estado, tem 3 elementos essenciais que a gente tem que pensar. Né? 3 elementos essenciais que formam todo o Estado, que são elementos que têm como característica o Estado e, no nosso caso, também o Estado brasileiro. Alguém que viu as videoaulas, leu o texto, né, sabe quais são esses 3 elementos que formam o Estado? Pode falar, pode colocar no chat, fiquem à vontade na manifestação. Ninguém sabe quais são esses elementos formativos, né, esses 3 elementos que são essenciais para a gente pensar o Estado, essa formação estatal. Quem souber pode jogar na roda. Não tem erro aqui não, aqui a gente vai discutindo para aprender mesmo. Professor. Manda bala, Felipe. Alô? Estamos ouvindo. Território e esqueci outro agora. Puxa a memória. Felipe, eu não te ouvi muito bem. Deu um pouquinho ruim o áudio. Ele falou população, né? Foi isso, Felipe? Daí tem população, território. Ai, meu Deus, agora outro. Darius botou aqui, ó. Soberania. E o governo, né? E o governo. O Darius colocou aqui. Então, Felipe, eu realmente não estou te ouvindo. Tá? Eu não sei se é só para mim que o áudio está ruim. Você quer tirar e colocar o fone de novo? Para a gente ver se a gente consegue discutir melhor? Mas, ó, o Rogério e o Darius falaram aqui também os 3 elementos, né? Os 3 elementos que a gente pode pensar, né, como essenciais para a formação de um Estado. Isso para o Estado enquanto concepção, né? Enquanto concepção. Alguém aqui falou soberania, né? O Estado, sim, né? Isso é uma definição do Estado. Né? O Estado, ele é uma organização soberana, né? Ou seja, ele se autogere. Né? Ele é uma organização que ele tem poder sobre si mesmo. Né? E, sim, ele é soberano, o Estado. Mas os elementos que compõem o Estado são esses 3 elementos que os colegas lembraram, né? O elemento a população ou o povo, algumas pessoas colocaram aqui, o território, né? Território não apenas terrestre, né? O território aquático, né? O aéreo, né? A gente tem muitas discussões sobre, por exemplo, né? Na Amazônia tem algum avião de outro país sobrevoando, né? O território aéreo é brasileiro. Né? E a gente tem também, né, um último aspecto, o último elemento vinculado ao Estado, que é, né, o governo. Né? Algumas pessoas botaram aqui como poder político, não está errado, né, pensar dessa forma. Né? Aquilo que nos governa, no nosso caso, no caso brasileiro, é o poder político. Tiago, você ia falar alguma coisa? Não, professor, é porque caiu a conexão e agora voltou. Ah, tranquilo. Deixa eu ajeitar aqui meu áudio. Vocês estão me ouvindo bem, né?
Sim, aqui tá bem. Massa. Sim, professor. Ótimo. Então, temos esses três elementos que são essenciais ao Estado. Né? Todo Estado, então, ele é obrigatoriamente, ele tem como na sua formação, dentro da sua organização, uma população, né? Ele é circunscrito dentro de território, né? Dentro de um território, né? Terrestre, aquático e aéreo, né? Marítimo e aéreo, e ele também é instituído de um governo, né? Que governa esse povo dentro desse território. Então, são elementos essenciais do Estado, né? Então, são elementos essenciais do Estado. Legal, então é bom entender isso, esses três aspectos. Está lá na videoaula, está lá no texto, mas só para a gente citar aqui, né? Só para a gente citar. Alguma pessoa falou assim, o Estado ele é soberano, né? Como a gente falou, né? O Estado, enquanto conceito, né? Enquanto definição, quando a gente fala conceito, é uma definição, né? Ele é uma, como eu falei, uma organização soberana, né? Que se autogere, que se auto administra, que tem poder sobre si mesmo, né? Óbvio que quando a gente pensa na soberania e a gente pensa, professor, mas não tem interferências internacionais? Tem quando você pensa em sanções internacionais, quando você pensa quando um Estado ele não cumpre acordos estabelecidos com outros Estados. Mas dentro do próprio Estado, em teoria, ele tem a sua soberania, né? Óbvio que a gente sabe, né, que alguns Estados também, por fazer a sua soberania valer, e algumas vezes de forma autoritária, né, ele pode ou não ter interferências externas. Ele pode ou não ter interferências externas. Mas, enquanto conceito, o Estado ele é uma organização, sim, soberana. Né? Ele tem o poder de autogerir-se. Isso cria, às vezes, alguns conflitos, né? Quando a gente pensa em âmbitos nacionais. Né? Quando a gente pensa em âmbitos nacionais. Por quê? A gente, às vezes, vê algo acontecer em outros países e algo que para a gente é chocante. Né? Algo que para a gente é absurdo de acontecer, mas acontece lá exatamente porque ele é soberano. Ele tem a sua forma de se autogerir, de se auto-administrar, de se auto-regular. Né? Da mesma forma que eles, né, em outros estados, podem olhar para o nosso estado brasileiro e dizer, olha o absurdo que eles estão fazendo, olha como eles lidam com algumas questões. Né? Então, mas, enquanto conceito, o Estado ele tem esse poder, de fato. Né? E ele exerce, né? Os estados eles exercem esses poderes enquanto organização, né? Uma organização burocrática. Né? Enquanto conceito, fala-se de burocracia, como eu falei, né? Com processos, né? Com formas de acontecer. Então, tanto é que os estados não são iguais. Né? A gente fala muito na América, né? Enquanto América continente, né? Continente americano. A gente vê o Estado dos Estados Unidos bem diferente de uma formação do Estado brasileira. Desde conformação política até autogestão e autoadministração de estados, de regiões, que para a gente aqui não é tão autônomo, né, enquanto legislação como lá, por exemplo. A formação até democrática, né, tão democrática no sentido enquanto conceito quanto o nosso, né, o Estado democrático de direito está na nossa Constituição, e eles também se consideram um país democrático. E mesmo assim, cada um tem sua forma de se gerir, cada um tem sua forma de se administrar, cada um tem seu modo de legislar. Né? Então, todo Estado ele é uma organização soberana nesse aspecto. Esse aspecto de poder se autogerir, autolegislar, de poder se autodiscutir, né? E poder mudar também, e não, óbvio, a gente pode fazer o que quiser enquanto Estado sobre a gente mesmo. Mas não quer dizer que os outros Estados têm que aceitar e concordar. Né? Eles só não podem interferir em teoria, né? E aí quando acontecem as guerras, né? Mas nas condições naturais de temperatura e pressão, o Estado é exatamente uma organização que tem um povo, que tem um território e tem um governo. E que esse povo, esse território e esse governo, então não é só o governo que pode fazer o que quiser, o povo também, o Estado, essa conformação estatal, ela é soberana. Então, quando a gente tem que falar isso, né, é importante entender que a gente não está dizendo que o governo é soberano. Né? Lembrando, o governo é apenas um dos elementos essenciais. Lembra que a gente falou aqui, né? 3 elementos essenciais, vocês me disseram. Povo, população, território, né? E governo, poder político. Então, quando a gente está falando que o Estado é soberano, não quer dizer que o político é soberano. Pode fazer o que quiser. Não. Né? Não pode. Né? O político... Ele tem que, né, jogar dentro daquilo que é constitucionalmente permitido. E aí, óbvio, cada Estado vai ter, né, as suas regras. Né? Cada Estado vai ter as suas regras.
né? Cada estado vai ter suas regras, mas que articula esses três, né, esses três elementos, né? A população, então, em alguns lugares a população pode ter mais poder, em outros menos. Em alguns lugares o político, poder político, o governo, né, pode ter mais autonomia, e outros menos, né? Então, a gente tem essa inter-relação. Então, quando a gente fala da soberania, a gente está falando também do território, né? Então, nossos vizinhos, ele não tem o poder para decidir sobre os nossos territórios, o que fazer neles, né? Não pode simplesmente aparecer e dizer, não, eu vim aqui e vou fazer o que eu quero, né, no território aéreo brasileiro. Veja só, não estou falando nem território terrestre, território aéreo, né? Então, isso é importante de ser compreendido. Acho que vocês, né, tiverem dúvidas, a gente pode falar mais, mas eu explico mais um pouquinho também disso no nosso vídeo, né? E quando a gente está falando do Estado brasileiro, né, a gente fala particularmente enquanto Estado, né, e aí é importante entender a parte da definição do Estado, que é o Estado soberano, ou seja, que pode se autolegislar. A gente fala mais ou menos a partir de que período histórico? A partir de que período temporal a gente pensa? Bom, é a partir daqui mais ou menos que a gente pode pensar o Brasil, né, nosso país, enquanto um Estado, de fato. Um Estado que tem uma população, um território, um governo que se organiza de forma soberana, de forma a se autolegislar, de forma a se autorregulamentar. Seria a partir do primeiro reinado? Felipe, se alguém entendeu, por favor, eu não sei se é meu áudio aqui que está bem ruim. Fala de novo, Felipe. Felipe? Né? Vários e Felipe falaram aqui, né? A partir da chegada, né, da família real. A gente está falando mais ou menos do século XIX, né? É um século muito importante para o Brasil enquanto Estado. Né? Para o Brasil enquanto Estado. Né? Então a gente tem dentro dessa lógica de Estado que é soberano, né? Ou seja, a gente é soberano, a gente pode se decidir. A gente tem uma relação muito grande com a chegada da família real para cá. Né? Na chegada da família real, principalmente uma década, algumas décadas depois, são quase 3 décadas depois, 2 décadas e meia depois, com a independência. O Brasil, ele se torna independente, ele deixa de ser, né, colônia. Não, você pode discutir outras formas de independência, mas a gente está falando aqui enquanto soberania de decisão. Então o Brasil, ele se torna um Estado, principalmente, a gente pode pensar, né, soberano, organizado, né, a partir do século XIX. E acontece uma outra mudança muito importante. Se a gente está falando da chegada da família real enquanto conceito, né, de chegada, de fato, mas a primeira Constituição vem, né, 2 décadas depois, em 1824, mas a gente tem no final do século um outro acontecimento histórico muito importante para o Estado brasileiro, que aí sim vai mudar muito a nossa forma de entender a população, de entender principalmente o nosso governo. Né? Então a gente tem uma mudança, ainda no século XIX, muito importante que vai mudar o Estado a partir do governo. Lembrando, o Estado formado por aqueles três aspectos, né? Então, quando a gente tem mudanças de território, tem um impacto no Estado, desde você perder uma guerra e perde territórios, ou você ganha territórios, né? Se a população também, né, a depender de um engajamento maior da população, engajamentos menores da população, de revoltas ou não, isso muda muito o Estado. E a gente tem também mudanças de Estado a partir do governo. E no final do século XIX, a gente tem uma mudança muito importante para o Estado brasileiro a partir do governo, que é o que o Darius e o Felipe colocaram aqui, né? A Proclamação da República. A Proclamação da República ela é importantíssima porque muda a forma de governar o país, muda a forma também da população, né, se entender e se relacionar. Né? As pessoas que governam, como governam, né? As pressões populares, né? A gente está falando aí final do século XIX, né? A gente tem uma onda, né, de movimentos feministas na Europa que vão chegar no Brasil nos séculos seguintes, nas décadas
seguintes, né, principalmente pedindo voto, né, a possibilidade da mulher votar, né, a gente, antes da possibilidade da mulher votar, né, a mulher poder se candidatar, então a gente tem pressões que podem partir da população exatamente por causa de uma mudança de governo, né, da forma de você entender o Estado. No caso da gente, o Estado brasileiro, que foi a proclamação, né, a proclamação da República, como bem lembrado pelo Dário e pelo Felipe. Então, o Estado brasileiro, lembrando, só para a gente, né, fechar essa parte do Estado brasileiro. A gente pensa o Estado, a formação do Estado, a partir que é uma organização burocrática de poder soberana, a partir da chegada e da independência, a chegada da família real e da independência do Brasil. Né, que vai ter uma outra mudança muito importante quando eles se proclamam uma república. Deixa de ser império. Isso é uma mudança muito importante. Imagina, a gente está mudando o governo. Se você pega também historicamente outros países que não interessam para a gente, né, nesse ponto agora para discutir, mas você pega como aconteceu na Rússia, né, que teve na Rússia e na França, né, que o império não saiu de maneira tão agradável como saiu no Brasil, né? As pessoas foram assassinadas, decapitadas, né, crianças, né, na Rússia, até a história famosa da Anastácia. Você vai na Praça da Concórdia, lá em Paris, né, onde foram decapitados, né, a monarquia francesa, diferente da relação, por exemplo, com a Inglaterra até hoje, né, com a Grã-Bretanha, com o Reino Unido, na verdade, o Reino Unido. É uma diferença, inclusive, né, a gente tem, para quem se interessa por essas relações, né, de formas de governo diferentes, né, a gente está falando de um governo nosso que não é império, né, até o modelo britânico atual, né, é muito diferente da monarquia clássica, né? É muito diferente da monarquia clássica que a gente lê e pensa, principalmente até antes do século XIX. Né? Mas o nosso, no século XIX, no final do século XIX, a gente tem essa mudança muito importante no governo que impacta a formação estatal. Uma vez que a formação estatal ela é composta do governo, é um elemento essencial. Então, quando tem esse crash, né, essa quebra na forma de governo, óbvio que vai ter uma mudança drástica na forma do Estado. E como o Estado brasileiro também se enxerga, né? Nossa república federativa, né? E aí nas aulas seguintes a gente vai falar muito sobre o federalismo, né? Como é que funciona. Mas e tem a ver com já essa mudança que acontece no final do século XIX, né? Que acontece no final do século XIX, que agora se torna uma república federativa. Não é mais um império. Não é mais um império. Então deu para entender bem. Eu acho que deu para entender nessas duas mudanças. Fala, Ana. Professor, será que foi em decorrência da formação do Estado brasileiro que hoje nós temos dificuldade de entender o nosso papel como cidadão na participação do Estado, né, que a gente vê assim, por exemplo, o município, ele precisa ter os conselhos municipais, a gente vê que a população tem uma dificuldade muito grande de entender a importância disso, né, dessa democracia participativa. Não foi talvez em decorrência de nós termos essas mudanças de concepção de Estado, né, que ocorreram ao longo da história, que dificulta hoje a nossa participação enquanto cidadão na democracia e nessa formação de Estado federativo? Essa pergunta é muito interessante, Ana. Até porque, assim, quando a gente pensa nos nossos vizinhos, né, da relação, porque a gente está falando do Estado, são as 3 composições, né? Então você está pegando uma dessas composições, a relação da população com o Estado, principalmente com o governo. Então, você está pensando na relação entre 2 elementos que são essenciais para a formação estatal. Né? Então, são 2 elementos essenciais, a população e o governo. Não tem como a gente afirmar que é a proclamação da República, mas o Estado brasileiro, né, e principalmente a população brasileira, ele é muito diferente, por exemplo, eu estou olhando para você aqui, esqueci que é para olhar para cá. O Estado brasileiro ele é muito diferente, por exemplo, do Estado argentino. Pegar aqui nossos vizinhos, né? Que é uma população considerada muito mais aguerrida e engajada, né? No sentido de brigar contra o poder estabelecido, contra o governo, né?
Por outro lado, eles tiveram 7 ditaduras militares. 7 ditaduras. Né? Então, óbvio, quanto mais você é aguerrido por um lado, mais você vai ter o outro lado também indo contra você e recrudescendo, né? Se tornando mais duro, mais rígido. A gente tem, e aí, né, pensando na formação do Brasil, né, da sociedade brasileira, a gente tem, e aí talvez tenha uma influência, né, não apenas do século da chegada da família real, isso vem muito antes. Né, isso vem muito antes, principalmente da forma da colonização. Isso tem muito mais, um aspecto muito mais profundo, né? Porque a gente está pensando no século XIX, mas a gente já vem de mais de 300 anos, quando a gente pensa na República. Né? São quase 400 anos de uma formação de sociedade, de um entendimento de povo, de muito, né? E aí tem essa expressão de qual o seu lugar, né? Qual o lugar do povo do Brasil? Qual o lugar da população brasileira? Né? Onde é que ele está? Qual é o seu papel no Estado, na formação do Estado? Qual é o seu papel? Qual é o seu papel na formação do Estado, do povo, em relação aos outros elementos? Em relação aos outros elementos. Vamos abrir aqui para as perguntas, depois a gente continua pensando sobre isso. Fala, Denis. Bom, meu ponto de vista é que a população brasileira, ela cobra muito, mas não faz. Nós somos assim, entendeu? Muitos têm o conhecimento, mas não quer se meter, entendeu? Mas cobram muito, mas não entram, por exemplo, numa... como se fala... Esqueci, fugiu da mente aqui agora. Manda bala, pode ir. Muitas pessoas cobram, mas eles não vão ao local certo para cobrar de forma correta, né? Que são essas associações, né, que cobram o poder público de forma... Assim, em geral, a gente é preguiçoso. A gente sabe que tem que cobrar, mas não cobra de forma certa. Cobra na internet, mas assim, aérea, entendeu? Não de forma objetiva. É o meu entendimento. É porque assim, a gente tem que pensar também... não vamos pensar em formas de certo e errado. Porque, por exemplo, eu passei um tempo na França fazendo doutorado. E eu vi lá manifestações que as do Brasil parecia que a gente estava numa passeata da paz. Eu fiquei com medo de ficar perto, porque eu estava legal, né, como imigrante legal, mas eu sou imigrante. Lá para eles eu tenho muita cara de árabe, né, o árabe argelino, né, é um pouco parecido assim na barba aqui, né, essa cor meio encardida. Então eu pareço muito árabe para eles, né. A gente pensa que o árabe em pele mais escura também tem vários tipos, né, de árabe, principalmente do norte da África, é um árabe mais... pareço bem com eles. E eu fiquei com medo, porque tamanha era a reação, né, daquele povo contra aquele governo, que eu falei, epa, não estou acostumado com isso. No Brasil, se eu estivesse lá, eu ia levar borrachada, spray na cara, né, e eu sendo imigrante lá, a culpa é sempre do imigrante. A gente viu o que aconteceu hoje, né? Ontem, desculpa, não lembro agora do Moise, né? A brutalidade contra o imigrante. Né? Independentemente se ele estava ou não envolvido com quem, isso ninguém sabe ainda. Mas, então assim, até é certo ter uma cobrança mais incisiva. Por exemplo, tem gente que acha que é certo o que a França e a Rússia fizeram contra a monarquia, para ter essa mudança estatal. Né? Cortam-se as cabeças, literalmente, na França. Não é só uma frase vaga, é uma frase literal lá. É certo ou errado? Aí é questão moral, isso aí a gente não julga. Mas o que eu acho que a gente entender mais do que é certo e errado, e aí eu acho que você toca nesse ponto, é entender o nosso... E aí a pergunta da Ana é nesse sentido, o nosso papel enquanto povo, enquanto população, que forma o Estado. Eu acho que isso é mais interessante, porque assim, eu tenho meus posicionamentos. Não importa meus posicionamentos. Não interessa. Interessa a gente entender mais do que certo e errado, porque temos aqui 60 e poucas pessoas, cada um vai ter um certo e errado na cabeça. E não vai chegar em lugar nenhum. O certo e errado não chega em lugar nenhum. Mas o mais interessante é a gente entender as formas. E aí sim, que é o que você está falando, e o que eu acho que essa era a inquietação da Ana. Talvez, e aí o que você coloca, eu acho que era o pensamento da Ana, a nossa forma seja uma forma mais, né, pacífica. Não sei se essa é uma boa palavra, não. Mas vou usá-la. Uma forma mais pacífica, mas uma forma, e essa palavra é muito ligada ao brasileiro, que é uma forma mais cordial.
ou um falso cordial. E aí sim, a gente talvez seja enquanto uma população, e depende de quem a gente está comparando. Né? Se a gente vai comparar com uma população francesa, a gente está pensando, tudo bem, mas que França, por exemplo? É uma França que você, quem já foi para Paris, sabe. Você anda em alguns lugares lá, você vê muitos moradores de rua. Muitos. Paris é a terceira capital do mundo que tem mais moradores de rua. Né? Mais pessoas em situação de rua. Nunca se fala disso, né? Porque Paris é a Torre Eiffel, é o PSG, que foi eliminado agora da Copa da França. Né? É a beleza. Cidade Luz, Cidade do Amor. Né? Mas pouco se discute esse outro lado. Então, quem eram? Por quem se luta na França também? Será que essa maravilha toda, de liberté, égalité, fraternité? Quem é o igual? Né? Tanto é que, e aí vou abrir aqui para as próximas perguntas, exatamente, o homem cordial vem do raiz do Brasil. E só para concluir, para abrir para vocês perguntas, tanto é que a gente vê, para quem gosta de futebol, sabe disso muito bem, já ouviu falar do Zinedine Zidane e do Karim Benzema, né? Que eles não cantavam o hino francês. Veja só. Então, a França é igual a um Estado que as pessoas lutam pelo direito de quem? Quem são eles que lutam? Será que um imigrante, não vou dizer nem imigrante, mas será que um descendente de imigrante francês luta da mesma forma que luta, né, uma pessoa com ascendência francesa de muitos anos e décadas? Né, na França tem uma expressão racista chamada pied noir, que é pé negro, pé preto, para os descendentes africanos, brancos, os africanos brancos, como Zinedine Zidane, como Karim Benzema, eles são chamados de pied noir. Por quê? Porque é o pé preto, é o pé da África, porque eles vêm, né, os pais deles vêm da África, mesmo que sejam franceses. Né? Então, quando a gente pensa também, o Brasil, ele talvez tenha uma população mais permissiva, ou seja, que aceite mais aquilo que vem do governo, não sei, ou talvez o Brasil resista de outras formas. Porque silenciar não é necessariamente não brigar. Tem um francês chamado Michel Polac. Né? Michel Polac. Ele vai falar sobre o poder do silenciamento. O silenciamento é uma proteção também. O silenciamento é uma forma de resistência, de sobrevivência. Então, talvez a gente tenha que pensar nisso também. Porque, por exemplo, quando a gente pensa nos nossos vizinhos latino-americanos que são mais aguerridos, Chile, e principalmente Chile, Argentina e Uruguai, que são considerados um povo mais aguerrido, brigador. Desculpa, eu vou terminar meu raciocínio. Vou deixar vocês falarem, mas eu me empolgo, como eu falei. Quando a gente pensa num povo mais aguerrido, a gente tem que pensar que povo é esse. Né? A nossa colonização foi diferente. Lá foi extermínio completo. Então, quem é o povo que briga? Será que se a gente pega uma população brasileira mais pobre, favelada, negra pobre, né? Ou um branco extremamente miserável, será que se eles forem para a rua brigar pelos direitos, eles vão ter uma mesma aceitação da sua manifestação, como tem pessoas brancas da classe média alta? Né? Então, é importante a gente entender também o porquê, se o brasileiro é um povo que é menos aguerrido na sua briga, menos direto, menos obtuso, e se é porque é. Será que é porque a gente tem também questões sociais que são mais complexas? A gente viu nos Estados Unidos, né? O George Floyd, quando teve manifestações em favor do Black Lives Matter, teve um estadunidense que saiu com uma arma enorme na mão. Eu não sou especialista em arma. Enorme. Chegou num carro e matou um homem negro. Será que se fosse um homem negro fazendo inversa, o exército dos Estados Unidos, quando chegou, o cara abaixou a arma e ele passou? Será que teria sido a mesma reação? Então a gente tem que pensar que talvez a formação social, socio-racial, étnica do Brasil, ele leve também para um povo que eu não vou dizer que é menos aguerrido, mas talvez que um povo que brigue de outras formas. E quem fala disso é o Michel Polac, francês. Na França tem muito desses conceitos, exatamente por causa das questões coloniais. Né? Das questões coloniais. Se desculpa por alongar, né? Mas é porque para a gente não ficar com a ideia também de o brasileiro é um povo mais, né, em bom português, me desculpem, bunda mole. Não é isso. Ou talvez seja. Mas a partir de que régua a gente está medindo para dizer que o povo é mais bunda mole?
Porque na França o pessoal vai, toca fogo, destrói. Eu vi na França, nessa manifestação, que eu não tava, eu tava olhando porque eu tinha medo. Mas eu vi o povo destruir carro de polícia. Meu Deus do céu. Eu fiquei com medo. Então, se a gente fizer isso aqui no Brasil, o que será que acontece com a gente? Né? E quem é o agente também que vai fazer isso, né? Quem é o agente que vai fazer isso? Então são questões para a gente ir pensando, né? Para a gente ir pensando. Então, não necessariamente é um povo que é mais é menos aguerrido, mas talvez lute de outras formas. Vamos agora abrir aqui, tem várias perguntas. Desculpe, me alonguei muito. Bruno, manda a bala, Bruno. Eu consegue me ouvir, professor, agora? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo um pouquinho ruim ainda, Felipe, mas pode falar. Vamos tentar. O senhor falou da França, e aí o senhor tocou nessa questão de quem é esse outro, o grupo que reivindica o direito, não é isso? Isso. Ok? Entendeu? E aí, sobre a França, a questão é o seguinte, até pela própria a Declaração do Direito do Homem, que surgiu lá na época da Revolução Francesa. O grupo que foi... Quem era o homem que eles estavam tentando proteger o direito de que tipo de homem? O homem francês, o homem europeu, as mulheres, as pessoas da colônia. Eu ouvi pouco, mas eu acho que eu entendi. Você está falando de quem era que estava brigando na Revolução Francesa, né? E por que eles estavam brigando. Exato, isso mesmo. E aí eu falei da Declaração do Direito do Homem, que surgiu naquela época. E que homem tinha a proteção? O homem francês, o homem europeu, excluído o direito das mulheres, inclusive, excluído o direito dos colonos, das pessoas que viviam nas colônias, especialmente o francês europeu. O homem europeu, branco, né? Isso, perfeito, Felipe. Foi exatamente o que eu expliquei de maneira bem longa, demorada, mas é exatamente isso, né? Porque, e aí eu pensei na gente, né? Por quem e quem é a gente, né? Mas legal, Felipe, muito bom. Eu vou abrir aqui pro Bruno. Manda, Bruno. Boa noite a todos. Realmente, o professor, é igual o nosso colega estava colocando e falou, né, sobre essa questão de reivindicar, que muitas das vezes... Só que, infelizmente, igual eu moro no estado do Rio de Janeiro, a informação não chega para para inúmeras cidades, que o Brasil é muito grande e existem diversas realidades diferentes. Muitas das vezes não é igual à nossa. Tipo, no estado do Rio de Janeiro, eu moro próximo de Volta Redonda, que é um município que fica 1 hora, 2 da capital. E eu já fui muito, com diversos trabalhos da minha outra graduação, lá nas comunidades. Então, principalmente na Rocinha e no Vidigal. São lugares que muito majoritariamente, popularmente, como a população negra, coisa que não tem na Zona Sul. E você vê que o racismo... Fala de novo, Bruno, travou para mim, desculpa. Você falou majoritariamente alguma coisa e travou. Negra nas comunidades. E a gente vê nitidamente como que foi o caso ontem, sobre aquele rapaz negro que foi cobrar os seus direitos trabalhistas. E existem pessoas hoje, desde ontem na internet, falando, é vitimismo, tudo vocês colocam racismo no meio, e isso existe. E isso é falta de informação, porque existe a lei que para poder estudar sobre a história africana dentro das escolas. Só que essa lei é uma resistência muito grande, porque vai falar de religiões africanas. Infelizmente, o nosso país é recordista em tolerância religiosa. Muitos reacionários não aceitam essa... Então, quando a população, e desde criança, tem contato com essa diversidade, por isso que o Brasil, a gente é o país que mais matam negros. Isso, se alguém discordar, porque é dados, é só pesquisar no Google, no IBGE,
É só vir aqui na Rocinha, no Vidigal, que as pessoas vão ver que a maioria da população é preta, pobre, favelada, que tem que pegar 2, 3, 4 ônibus. Então, são coisas realidades completamente diferentes. Então, a partir do momento quando as pessoas têm acesso a essas realidades e se colocam no lugar dessas pessoas, essas pessoas não vão falar que as pessoas não sabem reivindicar. Elas vão acolhê-las e fornecer ferramentas para que isso aconteça. Porque é muito triste o que a gente vive no país hoje e, infelizmente, tem um apoio de muita gente. Bruno, e aí só para... exatamente, né? Quando eu falei também, e mesmo quando tem conhecimento, o que uma pessoa que acorda 5 da manhã para pegar 2 ônibus, para ganhar um salário mínimo no final do mês, para chegar em casa e ter que preparar a comida do outro dia, demora 2 horas para chegar, 2 horas para voltar. Então, assim, quando a gente fala assim, a população que não briga, a gente tem que pensar, bom, se essas pessoas forem para a rua, o que vai acontecer com elas? Qual vai ser a forma da reação? A reação não só do Estado enquanto polícia, mas também da sociedade. Alguém falou aqui, né? Quando a gente vai para a rua brigar, as pessoas chamam a gente e dizem, sei lá, né, de algumas palavras negativas. Né, desocupado e daí para pior. E também, se essas pessoas forem, o que vai acontecer com elas? Então, assim, mesmo aqui na comunidade as pessoas morrem. Exato. Quando, né? Ou é preso por né, porque estava se manifestando. Pô. Então é complicado. E outra coisa, mesmo, né, a ideia de tempo. Tempo mesmo. Né? O tempo que você tem, no final de semana, você trabalha 44 horas, que no sábado de manhã você tem que ir para o emprego, sábado e domingo você quer passar com a família. Então, por isso que a gente tem que pensar nas formas de resistência, né? Nem sempre resistir. Na França, por exemplo, a forma de resistência de ir para a rua, né, de quebrar tudo e tudo mais, algumas pessoas podem discordar, outras podem concordar, né, mas existem outras formas de resistir. Né? Algumas pessoas são mais pacifistas nas formas, outras pessoas são mais menos pacifistas. E aí, a gente pode. Por isso que eu não estou aqui para dizer se certo ou errado, né? É difícil a gente pensar no sentido de quando a gente está numa situação extrema. Quem está numa situação extrema pode muitas vezes tomar medidas extremas. Né? Enquanto conceito, ela é bonito a gente dizer. Vamos resolver tudo no diálogo, na conversa. É a melhor forma de resistir, será? Então, são questões para pensar. Mas então, só para a gente entender, esse povo tem relação com o Estado. Né? Então, não é porque age de outras formas que outros não agem, que é, né, uma população que interfere menos no Estado. Fala, Tiago. Tiago, tá sem áudio. Acho que tem que ligar o microfone. Tá só sem áudio. Você tá no celular? Tem que apertar numa coisa que tem um botãozinho embaixo, assim. Se você tocar na tela, aí depois vai ter um botão embaixo. Tentar ligar aí. Não? Seu áudio tá mudo aqui pra gente. Tenta entrar e sair, Thiago. Tenta entrar e sair. Que aí você fala e eu... Fato, o problema foi técnico. Agora melhorou, com certeza. Então, boa noite a todos. Na verdade, uma pequena contribuição, talvez mais levando para o ponto de formatação do Estado, né, para não fugir muito dessa temática. Eu diria que eu sou um privilegiado, talvez, de ter participado, pelo menos, das 3 esferas de poder. Então, participei da União, participei do Estado e agora estou vindo para o município. Né? Então, quando falamos efetivamente de estruturação, a gente tem um primeiro pilar que é a Constituição. Né? E o nosso sistema é representativo. E aí começa, talvez, uma das principais falhas que eu vejo em relação a pacto federativo-federação. Né? E aí como Estado brasileiro. Né? Porque, na prática, nossa Constituição ela é uma Constituição naturalmente cidadã e garantista. Garantista em que sentido? Que os representantes que colocamos naturalmente no Congresso Nacional, e aí talvez seja o principal, vou falar o principal elemento, né? Eles, na verdade, eles não legislam, e aí é meu sentimento, eles não legislam de forma coletiva. Né? Eles são apenas
naturalmente, por convicções do seu grupo, né, do seu nicho. Se o cara é empresário, ele naturalmente vai apresentar naturalmente modificações do texto constitucional que beneficiem naturalmente o seu nicho, porque é com ele que vai ser assegurado o exercício de poder. Então, talvez aí seja o primeiro desnível que nós temos em relação a Estado. Em relação a cidadão, naturalmente, que é uma falha, talvez, nas próprias políticas públicas, porque elas são pensadas para pequenos nichos. Você pode observar a nossa Constituinte, por exemplo, que foi de 88, ela é recente em termos de formação de Estado, né? E hoje estamos em 2022 e temos 114 emendas. Então, coisas paliativas, né, foram incorporadas ao texto constitucional para dar uma falsa segurança de que o Estado brasileiro está garantindo naturalmente aquele serviço que deveria ser uma obrigação do próprio Estado. Então, muitas vezes, coisas que estão em legislações esparsa, eu falo leis infralegais, né, vamos botar ali, abaixo da Constituinte, são repetidas no texto constitucional de forma desnecessária. O que eu quero dizer com isso na prática? O Pacto Federativo está equivocado. Eu acho que o simples resolve. E o que o simples resolve? É o pensar de forma coletiva. Então, esse é o exercício, talvez, e aí concordando inteiramente com o Denis, nós escolhemos um sistema representativo. Então, é efetivamente escolher quem colocamos ali e, acima de tudo, não é só escolher, é acompanhar e cobrar. Que esse é o nosso papel, que eles estão nos representando. Então, enquanto eles não pensar de forma coletiva, e aí eu falo, políticas públicas, Sistema Único de Saúde, sinceramente ele é perfeito, ele é o único no mundo, entende? Nenhum outro país tem, a não ser Estados Unidos replicando pelo Obamacare, que está na iminência de ser rompido. Mas em termos de política pública, né, é uma política pública integrativa. Município funciona, Estado funciona, a União também. Só que, assim, funciona mal porque nós temos múltiplas políticas que são garantistas e não há recursos suficientes para efetivamente atacar a todas. Essa talvez seja a falha, entende? Então, se efetivamente colocarmos políticas específicas e estruturantes, talvez a gente tenha um retorno social muito mais efetivo do que ter múltiplas legislações que na prática são impraticáveis. Entende? Então, talvez essa seja a maior crítica que eu falo em relação ao Estado brasileiro. Tá? Mas seria só esse nível de contribuição. Perfeito. Tiago, já ia adiantar o nosso próximo encontro, que é dos pactos federativos sobre a Constituição Federal. A gente vai falar mais sobre isso, Tiago, mas foi perfeita a colocação, principalmente porque, quando a gente está falando, você falou da Constituição Cidadã, né, de 88, e a gente tem, principalmente no artigo 3º e 6º, né, alguns aspectos gerais da Constituição, que fala de uma sociedade livre, justa, igualitária, e tem também algumas obrigações que o Estado tem que ter, né, com acesso à saúde, à educação, à alimentação, ao trabalho, e a forma como está, embora a gente fale que é uma Constituição Cidadã que integra a população, integra os 3 níveis, né, município, Estado e União, não tem também dizendo como o Estado deve entregar isso para a população. Então, de uma forma que deixa aberto que seria positivo, você poderia, é positivo, a gente vai pensando através dos arranjos de cada realidade, a melhor maneira de entregar, né, esses aspectos básicos. Só que aí o que acontece? Quando você chega na ponta, esses aspectos são entregues da forma que dá. Assim, estou entregando. Não, mas veja só, a saúde não é boa, não, mas tem que ter saúde, não tem. Né? Você falou do Obamacare, que está, evidentemente, de léguas de distância do SUS, né? Da léguas de distância. Da forma como é gerido, né? É uma espécie de financiamento, né? Ele te paga para você pagar. O nosso é diferente, né? Está mais próximo da Europa, no sentido francês, no sentido norueguês, né? Estamos mais próximo do espanhol, né? Embora ainda tenha também um recurso que você gestione nesses países, na França, na Espanha, mas é um recurso mínimo, né? E a gente pensa, por exemplo, quando a gente fala da Constituição, e a gente vai abordar isso mais no nosso próximo encontro, que é exatamente esses aspectos que estão lá e que, apesar de a gente ter esse sentimento de, olha, cada um legisla em causa própria, a ideia de ter uma representação era que eles pudessem, de fato, representar diversos grupos diferentes. E cada grupo que conhece mais sobre sua realidade
pudesse ver suas pautas representadas. Então, quando você vê, por exemplo, o Tiririca, né, vamos pegar o extremo, o Romário, figuras extremamente midiáticas, né? Não vamos pegar de partidos específicos, não. Pegar Tiririca e Romário. O Romário vai legislar para o esporte e vai legislar para a causa de pessoas com deficiência por causa da filha. Em teoria, a ideia de representação no Estado é exatamente essa. É você poder propor a partir daquilo que você conhece mais. O problema é quando no meio do campo entra um lobby não institucional no Brasil, né, nos Estados Unidos é institucionalizado, entram acordos financeiros para além apenas de uma avaliação, né, digamos, mais técnica ou isenta de interesses outros. Então, quando o Tiririca vai propor aspectos relacionados à cultura, ao teatro, em teoria ele está propondo porque ele representa isso. Então, o problema não está em ser representativo. O problema está depois disso. Como ele acontece, né? Vou abrir para a Efigênia aqui. Pode falar, Efigênia. Boa noite, professor. É exatamente isso que eu gostaria de falar. A questão não está na questão da representatividade, porque eu discordo até do colega aí quando ele fala que seria uma visão coletivista, seria melhor. A visão coletivista seria se os políticos realmente tivessem o intuito para o qual eles foram eleitos, que seria governar para o povo. Sim, seria maravilhoso essa visão coletivista. No entanto, nós sabemos que nós mesmos, como cidadãos, nós escolhemos assim nossos políticos, diríamos assim, de acordo com as nossas conveniências. Por exemplo, citando o exemplo aqui, na saúde escolhe-se alguém da área da saúde. Até mesmo você vê o político coloca determinado nome, o nome dele, da saúde, da educação. Então, ou seja, nós temos essa fragmentação tanto na área da educação, na saúde, qualquer outra área. Então, assim, como o professor falou, não vejo problema nenhum na questão da representatividade que nós escolhemos de determinados setores ou empresários, qualquer outra coisa, isso não há problema nenhum, desde que os nossos políticos realmente, que o ideal seria que eles cumprissem o propósito para o qual eles foram eleitos, governar para o povo, embora de forma fragmentada, eu digo assim no sentido de são escolhidos por determinadas áreas que nós mesmos escolhemos, mas assim, o ideal seria essa questão aí de governar como um todo, para o povo. É claro que as pautas que cada um vai trazer são pautas que vão ser de acordo com o que aquele grupo está pedindo, ou então está colocando como, assim, essencial. Mas, assim, como o professor falou, concordo com o professor, não tem problema nenhum essa questão de representatividade, você escolher de algumas áreas. A questão é que os nossos políticos, em sua essência, eles não estão nos representando como deveriam. Bom, ótimo, Efigênio. E, assim, lembrando, mais uma vez, não é questão de bom ou ruim, nesse caso, eu tenho minha opinião, mas é questão de entender para que serve a representação. Foi nesse ponto que eu falei da saúde, o cara que é mais ligado à cultura, isso é normal, e a ideia da representação, e quando a gente fala, né, dos três poderes lá, do legislativo, do executivo, da parte política, especificamente, já quem está falando do governo, do poder político que a gente está vinculado ao Estado, é exatamente que representem. Né? É exatamente que representem. Agora, o problema é que acontece depois. Bom, mas vamos passando para a gente não ficar só falando dessa questão. Foi ler o comentário aqui da Gessiane, né? Só falando dessa questão do poder político, porque para o Estado, né, para uma questão de gerir, né, os aspectos cotidianos do Estado, né, não vou dizer até, mas tão importante quanto as representações políticas que é a administração pública como um todo, né, que não é só vinculado à representação política.
né, mas aos servidores, aos terceirizados, às pessoas que estão ligadas ao serviço público. Então, quando a gente pensa em administração pública, não, é importante a gente pensar não apenas voltado a esse poder político, a esse governo estatal. Né? Porque quem gere as coisas cotidianas passando político atrás de político, partido atrás de partido, é uma administração pública a partir de seus servidores. Então, é óbvio que quando o político está lá, ele também é um administrador público, ele também é um servidor público, mas ele é um servidor público não perene, né? Ele é temporário. Né? Óbvio que a gente também tem os temporários que ficam 30 anos, mas eles são obrigatoriamente colocados ao escrutínio público, ou seja, são colocados ao público. O público decidir. Se em teoria, e aí enquanto concepção do Estado, né, pessoal? A gente sabe que tem outros interesses por trás e tudo mais. Mas em teoria, se a pessoa volta e volta e volta, isso é muito boa. Em teoria, em concepção, porque ele se colocou a população, né, a sabatina da população, ao voto, a escolha da população, e o povo escolheu ele de novo. Em teoria. Né, em teoria. Então, a gente tem, para além desse servidor público temporário, dessa administração pública temporária que é eleita por tempo determinado, a gente tem também, né, um servidor público, uma administração pública que é permanente, né, que tem que fazer garantir tudo que está previsto na nossa Constituição, que a gente vai ver no nosso próximo encontro, independentemente de quem está lá. Né? Então, enquanto gestor municipal, enquanto servidor municipal, professor de escola, enquanto diretor de uma escola, né, diretor de um posto de saúde, você tem que fazer valer a Constituição Federal da melhor maneira possível, né, independentemente de quem está na administração política da representação. Independentemente. Quem lida com essa questão cotidiana de forma perene, de forma contínua, né, sem se colocar, né, ao desejo e à escolha da população, sem se colocar, é um servidor público. É o servidor público. Mas a administração pública, de maneira geral, ela tem alguns princípios. Não vamos falar que tanto cada hora já ultrapassada, tem sido muito legal esse diálogo aqui com vocês. Essa conversa foi muito boa, gostei muito. Espero que vocês voltem para o próximo encontro. A gente tem alguns princípios, né, que servem para a administração pública. E lembrando, a administração pública é todo mundo que lida com a gestão do bem público. Não só o político. Eu, enquanto servidor público, né, eu já fui terceirizado, eu tinha que lidar com o bem público. Né? Hoje, enquanto servidor, eu tenho que lidar com o bem público. Né? Já fui terceirizado no Estado, já fui terceirizado no município, já fui terceirizado na União. E hoje sou servidor da União. Né? Sempre eu tinha que gerir o bem público. Estive na administração pública. Né? Sempre estive. Então, óbvio que a gente tem administradores públicos, né, que ficam de formas fixas, sem tempo estabelecido, e outros que se colocam né, ao escrutínio do povo, né, dessa formação do Estado, né, ou seja, pessoa que lida né, com o bem do Estado, ela tem que ainda, né, se colocar ao escrutínio público no caso dos políticos, no caso do servidor, não. Mas no caso do político, então a gente pode escolhê-los. Óbvio que isso é um conceito, né? Óbvio que isso é um conceito, a gente sabe políticos do Brasil, históricos, né, que conseguem fazer currais eleitorais, né, conseguem comprar voto, conseguem fazer outras coisas e, inclusive, conseguem manipular através dos meios de comunicação, através de diversas outras formas, né, que não cabe aqui a gente discutir. Mas a gente está falando enquanto concepção, enquanto conceito de Estado. Né? A administração pública, ela lida com os bens públicos, ela gere os bens públicos visando a alcançar os objetivos garantidos na Constituição Federal. Isso é enquanto conceito. É exatamente isso. Enquanto conceito é para isso que se tem a administração pública. E por isso a administração pública, ela tem alguns freios, né? Ela tem algumas obrigações, alguns princípios que norteiam a sua forma de agir, a sua forma de gerir o bem público. A sua forma de gerir o bem público. Seja recurso financeiro, seja recurso patrimonial, seja o seu próprio serviço, prestar serviço. Né? Você fazer a sua função. Você tem que fazê-la, né, dentro de alguns princípios. A gente tem 5 princípios que eu não vou, né, debater aqui detalhadamente, porque eu falei muito no vídeo, né, expliquei cada um, mas só lembrando, legalidade, impessoalidade, moralidade
publicidade e eficiência. São os 5 princípios que a gente tem vinculados à administração pública, né? Ou seja, você tem que agir dentro da lei, óbvio, né? De maneira impessoal. Então você não pode, né, aprovar uma licitação, você não pode, né, fazer uma parceria, você não pode atender. Então, de diversas instâncias da administração pública, você não pode agir com o público, com a pessoa que você está atendendo, né, ou pessoa física ou jurídica, né, ou empresa. Você não pode agir a partir de determinada pessoa. Estou agindo, né, estou fazendo isso, vou aumentar a pena de alguém porque é aquela pessoa. Vou diminuir a pena daquela pessoa porque é ela. Não pode, né? Você tem que agir dentro de uma moralidade, né, uma espécie de decoro. Então você tem que parecer honesto, né? Você tem que fazer as coisas de maneira, né, honesta, de forma que a população não ache que tem algo errado, né, por trás disso, de maneira pública. Isso cada vez mais tem se tornado, né, um princípio, esse princípio da administração pública cada vez tornado mais forte por causa da lei de acesso à informação, né? A gente cada vez tentando ser mais transparente, né, dentro do serviço público, mostrando à população os serviços prestados, os serviços atendidos, né? E a gente tem o último, que é a eficiência, né? O último serviço da eficiência. Então eu tenho que fazer meu serviço, seja meu serviço fazer uma notícia, administrar ser administrador de uma universidade, ser contador do Estado, né? Você pode trabalhar, ser médico, ser enfermeiro, ser professor. Tenho que fazer tudo da melhor forma possível. Sempre da melhor. Tenho que prestar meu serviço, eu tenho que gerir os bens, né? Eu tenho que fazer o recurso ser utilizado da melhor maneira possível. Isso deve nortear, né? Isso deve guiar a administração pública, desde da administração pública representacional, né, os políticos que estão lá eleitos, até o terceirizado, até os servidores públicos que são para isso contratados. Então, quando a gente está falando de gerir esses bens do Estado, né, então esses bens que algumas pessoas falaram aqui hoje nas falas bem colocadas, né, de servir ao cidadão, de servir ao povo, né, de servir ao Estado, porque o povo faz parte do Estado. Né, a gente viu 3 elementos essenciais. Então, o governo ele serve ao povo porque ele serve ao Estado, de maneira mais abrangente. No momento que você serve ao Estado, você tem que bem servir a população. Isso enquanto conceito. É o conceito diz isso. Enquanto a ideia... Porque, óbvio, a gente pode dizer assim, mas fulano de tal rouba recurso público. Sim, ele está agindo fora da legalidade. E ele tem que ser responsabilizado por isso. A gente está falando de pessoas que agem dentro da legalidade, que agem dentro da lei, dos princípios, né? Afinal, quando a gente vai usar o exemplo, a gente não vai pegar um exemplo ruim, né? Imagina só, você quer montar um time de futebol. Aí você vai se espelhar no Real Madrid ou no Ibis, né? Foi considerado já por muitos anos o pior time do mundo lá de Pernambuco. Né? E olha que o Ibis não está fazendo, em teoria, nada ilegal, né? Nada ilegal. Até é capaz que o Real Madrid possa fazer com recursos públicos tamanhos que chegam a esse estado. Mas, óbvio que a gente se espelha naquilo que é correto. A gente tem que dizer aquilo que é correto. Afinal, o incorreto não deve ser feito. Não deve ser feito. Já está dizendo, né? Ele está fora, ele está errado. Então, quando a gente fala... Aí por isso que a gente fala, mas isso não acontece porque tem gente que desvia. Isso não acontece porque tem gente que faz algo por ser alguém, né? Então, eu vou passar uma licitação porque é Tiago que tem determinada empresa. Por isso, essa pessoa vai responder administrativamente, né? Pode ser responder até criminalmente. A gente está falando de pessoas que não vão fazer nada fora da lei. Né? Fora da lei. Até porque a gente tem muitas pessoas vinculadas à administração pública, né, no Brasil. Muitas pessoas vinculadas à administração pública. Óbvio que vão ter pessoas que fazem coisas erradas, como tem nas empresas privadas, como tem em todos os setores sociais, como tem em todos os lugares. Né? Se você pegar na política, no exército, nos militares, se você pegar no serviço público, embora os militares sejam serviço público também, se você pegar no legislativo, vai ter em todo lugar. Então a gente está falando aqui, óbvio, quem trabalha dentro desses princípios que são considerados princípios constitucionais. E até porque quem age contra isso é a obrigação, né, de outro administrador público, de outro servidor público denunciar quem foge dessas regras. As pessoas falaram aqui, deixa eu dar uma olhada.
Os próprios políticos, quando iniciam campanhas, lançam um slogan, nós elegemos de acordo com nossas... que buscamos de almejamos. Isso não é necessariamente errado, né, Gisele? A gente falou disso. Só para sair do político um pouquinho, temos um escândalo recente no cenário político Rondônia, que vai ter administradores políticos com princípios, com certeza, em todos os lugares, né? Em todos os lugares, quando você foge, isso contém um escândalo, no sentido de um escândalo, não apenas de uma fumaça, mas que há fogo de verdade. Quando há algo fora da legalidade, o próprio princípio da legalidade está sendo corrompido. Né? Você aprovar uma licitação, né? Ou você fornecer um documento, uma coisa simples. Né? Você fornece um documento para uma pessoa e para outra pessoa você exige outras coisas para fornecer o mesmo documento. Isso você já está quebrando um princípio, né, da impessoalidade. Né? Você dificultar acesso a documentos públicos. Né? No Brasil tem uma lei específica para isso, para garantir, inclusive, a transparência, a publicidade a lei de acesso a documentos públicos, para garantir exatamente a publicidade dos documentos públicos. Então, sim, quando tem um escândalo, é óbvio que a gente tem também, quando pensa os políticos também, né, uma pessoa que está... E é interessante a gente observar que não se trata necessariamente de você embolsar recurso público. Né? O princípio constitucional, o princípio da administração pública não fala de você se favorecer financeiramente. Não. Existem princípios, por exemplo, de você dificultar acesso a documentos. Você não deixar público esses documentos. Né? De você, por exemplo, você agir de maneira diferente. Então, chega uma pessoa, você é médico, um enfermeiro, está no hospital, chega uma pessoa, você não atende porque é aquela pessoa. Isso também fere outros princípios constitucionais de ausência de preconceito, de discriminação no artigo 6º lá da Constituição, do 3º e 6º da Constituição, que vai prever isso. Né? Mas, além disso, vai agir contra o princípio da impessoalidade. Então, não é só... quando a gente pensa, muitas vezes, né, quando a gente pensa em ilícito público, a gente pensa em ilícito financeiro. Mas não. O princípio da administração pública ele é mais amplo. Ele deve ser cumprido de algumas formas. Então, você não atuar de maneira eficiente. Né? Você procrastinar, você não quer... Chegou, você é médico, né? Acho que isso nunca aconteceu com ninguém. Você está lá esperando um médico, e aí o médico chega 1h30 atrasada. O médico chega 1h30 atrasada. Por que ele chegou? A gente nem sabe, né? Nada acontece. Então você está agindo de maneira eficiente dentro das suas 8 horas que você tem que trabalhar. O que aconteceu que você atrasou 1h30? Você vai ter descontado seu salário? Você vai receber alguma notificação, alguma punição, se é recorrente? Então isso a gente pode cobrar. Né? O Tiago falou mais cedo, né? A gente tem que cobrar também da administração pública. Né? Porque ela tem que agir de determinados princípios. Né? Segundo, principalmente, esses princípios, esses 5 princípios que regem toda a administração pública. Né? Regem toda a administração pública. Ou seja, todas as pessoas que lidam com o bem e o serviço público. Lidou com o bem e com o serviço público dentro da administração pública, você tem que seguir esses princípios. Né? Esses princípios não sendo atingidos, esses princípios não sendo seguidos, né? As pessoas podem sofrer sanções. Aí a gente pensa, mas nunca acontece. Acontece muito mais do que a gente imagina. Trabalho na administração pública. Em quase todos os lugares que eu trabalhei, a gente tem pessoas, e essas pessoas sofreram sanções, algumas pessoas foram até exoneradas de cargos, outras não, outras tiveram perda salarial, porque também não era nada de crime financeiro, né, mas era de não eficiência. Né, não eficiência. Por exemplo, um médico que fica perdendo um prontuário. É uma coisa errada. Né, na educação, né, um professor que não entrega os diários. É uma coisa errada. Então, o cumprimento desses princípios, eles acontecem muito mais do que a gente imagina, que a gente pensa que é tudo, não acontece, não acontece. As pessoas respondem processos administrativos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. E não é roubar o bolso, não. É porque não foi eficiente no trabalho. Não foi eficiente no trabalho. Não foi eficiente. Óbvio que eu não vou expor ninguém, mas já tive colegas, mais de um, que receberam processos administrativos porque os outros estavam sobrecarregados porque esses determinados não estavam cumprindo o seu serviço. Já teve colegas que receberam processos administrativos porque eles prejudicaram pessoas, não querendo, não é porque queria prejudicar, mas porque não foram eficientes, não entregou um documento no prazo, aí a pessoa recebeu
financeiramente aquilo de forma atrasada. A pessoa foi prejudicada, recebeu com um mês de atraso. Imagina você, né, Gessiane, seu chefe chega e fala, não, eu esqueci de mandar seu ponto. Você vai receber mês que vem, só relaxa aí um mês sem salário. Já tive colegas que receberam processos administrativos por isso. Quantas vezes errou? Uma. Esqueceu uma vez. Recebeu processo. Então, essa cobrança desses princípios, eles acontecem de maneira muito mais, cada vez mais, de maneira muito mais forte. Né? A publicidade, né? A Controladoria Geral da União, por exemplo, hoje, eu abro meu sistema de processos aqui de onde eu trabalho, na Unir, os últimos 6 processos, dos últimos 6 que chegaram, eu apontando para vocês aqui, dos últimos 6 que chegaram, 5 foram da Controladoria Geral da União. Eu tenho outros professores aqui que sabem disso. Receberam também o mesmo processo, somos do mesmo núcleo. Então, assim, estamos sempre cobrados. A gente tem algumas obrigações de publicidade por causa da lei de acesso à transparência. Vocês vão entrar lá no site dos departamentos, exatamente, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Exatamente. Então, as pessoas são cobradas. Porque a gente fica... Quando é que a gente fica sabendo? A gente fica sabendo quando não é cobrado. Quando dá errado. Né? Imagina só, Gesiane. Estou usando exemplo de você, Gesiane, porque eu gostei muito, você comenta. Eu gosto de comentar, eu gosto de participar. Então, Gesiane foi lá, ia viajar na Gol. Botar uma empresa privada, não botar nem empresa... Não vou nem falar do Gol, porque está gravando aqui, né? Você corta essa parte da gravação. Você foi viajar numa empresa aérea. Você foi viajar numa empresa aérea. E aí você perdeu a viagem, deixou de ver sua família e era um Natal. Você vai reclamar dessa empresa? Você vai reclamar, botar no Facebook, no Twitter, você vai botar no Reclame Aqui, vai constituir um advogado e vai processar a empresa. Se deu tudo certo, imagina que atrasou 1 hora, mas a empresa atrasou 1 hora, mas você chegou, né, conseguiu chegar no lugar, não perdeu o Natal, chegou um pouco atrasado. Você não mais vai falar, poxa, Gol, outra empresa qualquer, né, alguma empresa de aérea, atrasou meu voo, mas deu tudo certo. Você só vai constituir o advogado, você só vai tornar pública a história se acontecer alguma coisa errada. Se aconteceu certo, você não vai falar nada. Então, quando essas pessoas são processadas, e até porque esses processos ocorrem, né, muitas vezes sigilo, embora saia nos boletins, nos diários dos órgãos, das instituições, não sai o nome completo da pessoa, mas sai dizendo que tem alguém sendo processado. Se você entrar nos boletins das administrações públicas, você vai ver o tempo inteiro saindo gente respondendo ou processo administrativo, né, ou antes do processo uma sindicância. O que é uma sindicância? Você vai ter que explicar. Então, assim, olha, parece que você não cumpriu isso com eficiência. Aí você vai dizer, não, aqui, eu não consegui cumprir porque meu computador travou, o sistema travou, por isso que eu não pude entregar o documento para aquela pessoa. Eu não descumpri o princípio de impessoalidade. É porque a pessoa me pediu e na hora meu sistema estava fora do ar. A pessoa pode ter denunciado, você pode dizer, olha, eu fui atendido pela Gesiane e a Gesiane não me entregou o documento porque ela não foi com minha cara. Aí é sindicância na Gesiane, saber o que aconteceu. Poxa, o que está acontecendo? Você vai dizer, não, aqui, ó, saiu do ar, não consegui, não teve nenhum problema com ela e tal. Você vai ter que... Isso acontece o tempo todo, dentro da administração pública. Né, dentro da administração pública. Algumas vezes, aí, quando a gente pensa na política, na administração pública representativa, né, os políticos, a gente vê muitas vezes, todos respondem. Todos. É difícil um estar respondendo. Mas, é óbvio, a gente sabe que algumas vezes eles não são punidos. Né, não são punidos. Mas são princípios que são sempre considerados. Alguém levantou a mão aqui e pode falar. Vou abrir que eu estou falando muito, já são 8h30, né? Eu falo demais. Prometo que a próxima será mais rápida. Eu espero. Né? Não vou prometer tanto assim, não. Alguém levantou a mão? Quem foi que levantou a mão? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses princípios? Então, como eu estava falando, né? A gente pensa muitas vezes que esses princípios não são cumpridos, mas eles são e a gente responde. E eu falo a gente porque eu sempre estive dentro do sistema público. Terceirizado, agora há alguns anos já como... Eu já tive como servidor público temporário, lá na Bahia, além de terceirizado também lá na Bahia, mas também aqui como servidor público efetivo. Sempre, o tempo inteiro, vejo gente recebendo sindicância e processo e não pense que não dá em nada, não. Dá sim. Né? Colegas meus, vários, mais de um,
pelo menos três, de uma 30%, porque somos 11, 12 colegas, 30% eu posso dizer que já perderam de forma pecuniária, ou seja, perderam dinheiro, salário, como punição. Não perderam dinheiro e salário porque foram punidos, porque roubaram alguma coisa. Não, é porque não cumpriram o serviço como deveria, com eficiência. Algumas vezes, né, já teve também casos de impessoalidade, né, de você fazer uma certa... agir de maneira mais rígida com algumas pessoas, digamos assim. Pode falar, Denis. Então, professor, eu entrei agora recente, né, como empregado público, né, seletista, e algumas coisas a gente vê errado lá dentro, mas a gente tem que ficar quieto, tem que fazer o que você entende dentro da lei, né, ser o novato. Tem muita coisa errada, mas sim, você não vai denunciar porque você faz seu serviço ali, que você foi designado, que você aprendeu a fazer, sua responsabilidade, você tem que fazer dentro da lei, né? É isso que eu acho. E outra questão também, eu fiquei chateado que suas aulas vão ser na quarta-feira, e as aulas da universidade vai começar agora na semana que vem, e eu vou ministrar aula às segunda e às quartas, bem na sua aula. Eu fiquei chateado por isso. Mas você manda as perguntas, a gente interage aqui também. Né? Depois você vai ver sua pergunta jogada aqui no ar, seu comentário, né? Não precisa ser uma pergunta, pode fazer um comentário sobre algum conteúdo da aula, a gente joga aqui, você manda antes, né? A gente lê aqui e a gente puxa. Eu pensei que você estava triste porque quarta-feira é jogo do Flamengo, né? Estamos desacreditados na política. Sim, Gesiano, eu entendo. Completamente. Fala deles. Não, eu nem acompanho futebol. Eu sou do contra, eu não acompanho nada. Eu entendo. Mas até os políticos também, Gesiano, eles são muito... respondem muito, né? O problema é que não vou nem que ser um pouco julgados, porque chegam a ser julgados, mas não chega a dar para eles muita coisa, né? Mas no caso da administração pública, o que o Denis falou, né, acontece, né? E aí, óbvio, quanto mais você tem liberdade para poder fazer... Denis, tem um sistema agora maravilhoso, vou falar aqui para você. Só pra gente, Denis. É o ESIC, que você pode denunciar de forma anônima também. Você pode. Só entre a gente, Denis. Você pode denunciar de forma anônima, ouvidoria, né? O ESIC agora que, na verdade, o sistema juntou. O ESIC é para pedir informação. Né? Mas agora o pedir informação para o governo e você fazer denúncia é no mesmo canal. Você pode denunciar de forma anônima. Não sei como é que descobriram isso aí. Né? Já aconteceu também, nossa, né? Chegar a denúncia para professor, para técnico. Já cheguei denúncia também para... Não era jornalista, era um designer, quando eu trabalhava como jornalista, sou graduado em jornalismo. Acontece, né? Acontece. Quando as pessoas não podem, porque tem isso, terceirizado não pode. Terceirizado via, né? Aí quando você fica com raiva, você faz essas coisas. Acontece. É óbvio que quando você tem uma estabilidade do servidor público, você não tem esse receio tão grande. De determinadas áreas também, né? Quando tem alguns outros setores, eu tenho um colega que trabalha na Câmara de Vereadores de João Pessoa, né? Diariamente com os vereadores, e ela às vezes vê algumas coisas que ela aí por receio, não apenas de retaliação administrativa, é por outros tipos de retaliação que a gente conhece, como é que funciona. Mas enfim, mas é isso, né? A gente tem hoje, inclusive, no sistema político brasileiro, para você fazer denúncias anônimas, para garantir sua segurança. E as pessoas vão responder, eu tenho certeza. Todo mês chega algo para a gente responder. Todo mês. No mínimo uma. Como eu disse, estou de férias agora, né? Até dia 10. Estou de férias das aulas, né? Eu sou o chefe de departamento, então ainda sou gestor público. E todo mês chega coisa. Este mês agora, dia 31 de dezembro, né? Início da semana, segunda-feira, chegaram 5 processos para transparência. Não é nada que a gente está fazendo errado, não. É só uma fiscalização contínua. E a gente tem que responder. E chega assim, responde em 5 dias. Né? Porque a lei de informação pede 20, só que chega na Uni, aí eles pedem um tempo interno deles, aí como a gente já sabe, a gente fala, Uni, precisa de um tempo a mais, né? Achar documento e tudo mais. Mas a administração pública responde. Responde sim. Então, cobrem o sistema, o ESIC, né? É uma forma de você solicitar informação, você não precisa prestar documento nenhum para pedir informação. Para setor público nenhum. Né? Denúncia dá para fazer anônima também. E Gesiane, os prazos, a gente brinca, né? Esses prazos de 20 dias da Lei de Acesso à Informação para Publicidade, né? Que é
mais uma vez, só para a gente, né, ajustar para a aula, né? Tem a ver com a publicidade, né? Do princípio administrativo. A gente brinca que o prazo é bom para quem está pedindo, acha 20 dias muito. Para quem tem que achar os documentos, que muitas vezes estão impressos em várias caixas, às vezes a gente acha pouco. Mas cada vez mais digitalizando também isso fica melhor, até para atingir o princípio da publicidade, né? Você consegue também de maneira mais eficiente responder, atingir o princípio da eficiência. Falamos que sofrem são os técnicos. Muitos técnicos sofrem mesmo com a administração pública, ainda mais quando liga diretamente com a administração pública representativa política, né? Bem mais complicado, eu sei disso. Eu já trabalhei na Secretaria de Cultura diretamente ligado a um político. Então é complicado mesmo. Sim, existem outros, né? Crime de prevaricação, outros vários crimes, inclusive. Né? E aí entra dentro do princípio da legalidade, né, Chile? Você não poder ter que agir dentro da lei. Né? Por isso, assim, os vários crimes você tem que agir sempre dentro da lei e não pode cometer nenhum crime. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa, quer falar? Acho que a gente teve uma boa conversa.